De Deus, como estamos? Todos bem, comportadinhos? Vamos dar sequência à série de vídeos em que eu faço análise dos pré-candidatos à Prefeitura de Salvador no pleito de 2024. E o candidato da vez vai ser esse Pokémon aqui, ó. Giovanni, cadê? Deixa eu dar um zoom na minha tela. Giovanni D'Amico, do PCB. Mas, como eu havia dito no vídeo anterior, eu nem sei que ordem eu vou colocar esse vídeo. Em um dos vídeos eu disse que quando você não consegue puxar o histórico político de um candidato, isso se deve a alguns fatores. Um deles é que esse candidato pode nunca ter tido uma vida pública. Então, ou ele pode ter tido uma vida pública, mas, por exemplo, pode não ter se envolvido em nenhum tipo de escândalo. Logo, não haverá o que se encontrar para criticar essa pessoa, né? Talvez só boas ações. Mas nós sabemos que existe muita gente que comete crimes e acabam indo a óbito sem ao menos ter passagem pela polícia. Não é o caso desse rapaz aí, porque ele nunca conseguiu ocupar uma vaga. Ele tentou ser candidato a vereador em 2020, também pleiteou a vaga para o governo do estado em 2022 e este ano está pleiteando uma vaga para a prefeitura de Salvador. Estamos em 2024. Mas a imagem, que eu só estou colocando essa imagem aqui porque aparece a foto dele, o plano de governo de Giovanni, nós vamos observar mais adiante. Uma das coisas que eu falei, que eu sempre falo para vocês, é o seguinte: quando você não tem a vida pública dessa pessoa para investigar, você não é vizinho dessa pessoa, você nunca a viu na vida, você deve analisar o plano de governo, mas o plano de governo nem sempre é disponibilizado pelo candidato. Esse plano de governo aí que está nessa notícia, por exemplo, se vocês observarem, de 2022. Então, era um plano de governo que ele apresentou para a vaga do governo do estado. São esferas diferentes. Esfera estadual é uma, esfera municipal é outra. Estou falando, óbvio, de forma bem didática para que fique bem marcado na mente de vocês. Eu não sei o nível de conhecimento de quem está assistindo aqui, então a gente vai falar o óbvio aqui. Se ficar repetitivo demais, releva e segue sua vida na paz, beleza? Enfim, o plano de governo municipal desse rapaz eu não consegui localizar na internet. A data em que eu estou gravando aqui é uma data em que o número dos candidatos ainda não ficou disponível. O que é que isso significa? Que ele pode não ser candidato de fato, ele é pré-candidato. Só após a convenção partidária que o nome dele será confirmado de forma definitiva ou não. Então, esse plano que eu estou observando é com base nas ideias que ele tinha propostas para o governo do estado, mas aí, como existe a diferença entre o municipal e o estadual, é só a gente dar uma reduzida porque tem competências que cabem apenas dentro do município. E nós vamos analisar isso depois. Mas voltando, como eu disse que nem sempre dá para investigar a vida pública de uma pessoa, porque ela pode não ter tido vida pública, um dos critérios que eu dou é a análise do plano de governo. No caso do plano de governo não está disponível, como é o caso desse rapaz este ano, de 2024, nós analisamos o partido escolhido por ele. E para analisar o partido, gente, é muito fácil, é só você ir no Google. Eu coloquei aqui, ó, o print da tela de pesquisa para vocês verem. Um partido comunista brasileiro, que é o PCB, é um partido antigo. Quando eu fiz a pesquisa, apareceram duas opções para mim. O site do próprio partido, PCB, e o site do Wikipédia. Eu preferi utilizar como fonte para conversar com vocês o Wikipédia, porque está tudo já bem resumido. No site do PCB tem a explicação mais extensa sobre a origem do partido, mas eu vou usar o Wikipédia, pelo motivo que eu já expliquei para vocês. Vamos lá, o que é que o Wikipédia fala? PCB é um partido político de extrema esquerda. Extrema esquerda é aquela esquerda revolucionária, aquela esquerda que não tem medo de pegar em armas para fazer valer à vontade os propósitos do grupo. Eles não são a favor da polícia armada, mas ele é a favor do guerrilheiro armado. O que é o guerrilheiro? É aquele cara revolucionário, antissistêmico, que é muito parecido com os traficantes e membros de facções. Esse aí é o perfil do guerrilheiro. Então vamos lá. É um partido que se define como militantes e quadros revolucionários que se formam na luta de classes, na organização do proletariado e no estudo das obras de Karl Marx e Friedrich Engels. Sua base teórica para a ação prática é o marxismo-leninismo, que se pauta dos princípios desenvolvidos por Vladimir Lenin. Talvez você a partir de agora fale assim: nossa, é legal, porque você é imbecil e estudou só na sala de aula e seu professor é comunista e te fez amar essa carniça desse cara aí, Lenin.
mas se você dar uma pesquisada a fundo, você vai ver que as coisas não foram bem assim. O partido tal como o PCdoB, são partidos diferentes, reivindica ser a continuação do Partido Comunista, seção brasileira, tá? Que desde 1927 a ala juvenil do PCB organiza-se na União Juventude Comunista. A União Juventude Comunista é um movimento estudantil do PCB, certo? É aquela galera que tá lá junto à UNE, a UBS, dentro das universidades e escolas fazendo barulho. Todas as vezes que a UNE tenta fazer barulho para provocar algum tipo de reação, de te fazer ficar a favor ou contra um determinado candidato, essa galera daí, ó, o JC, União Juventude Comunista, se une à UNE, que é a União dos Estudantes, União Nacional dos Estudantes, não me falha a memória. Pesquisa aí no Google depois. Se une a essa galera para poder fazer barulho, greve, paralisação e coisas do tipo. Lembrando que estudante não faz greve, porque se uma pessoa que não trabalha e não estuda para, você nem sente. Por quê? Porque já é parasita. Imagine você sentir a dor de uma parasita parada. Não dá. Mas vamos voltar aqui. O que mais que eu tenho para falar desse cara? Ah, sim, esse Dominique, eu não sei se eu falei. Ó, ele é mestre em Ciências Sociais da UFBA, acho que eu já falei. Professor de Geografia na rede estadual de ensino. Não falou qual é o nome da escola. Ele não encontrei os planos dele municipais, como eu disse. Inclusive, ele ficou viúvo esse ano. Tem pouco tempo, eu não lembro qual foi o mês, mas a esposa dele veio a óbito. Também não lembro o motivo. E agora nós vamos analisar a cosmovisão dessa criatura aqui. Vamos lá. Tem alguns vídeos dele, mas eu não vou mostrar os vídeos dele, porque para mim não fez muito sentido. Eu vou trazer para vocês aqui o plano de governo dele, lembrando que esse plano de governo foi um plano que ele apresentou quando ele estava tentando ocupar uma vaga para governador do estado da Bahia, certo? Não é o caso agora. O plano apresentado pelo candidato defende a responsabilização de alguns itens do plano. Eu não vou olhar todos os itens do plano. Vou analisar alguns com vocês que eu achei mais interessante, mas você vai no Google, pesquisa aí o plano de governo com o nome desse rapaz e você vai encontrar, né? Preguiça é pecado, então vai lá e pesquisa por você mesmo. Defende ainda a responsabilização penal das altas patentes da Polícia Militar e Justiça Comum para responder em possíveis crimes. Ao todo, o plano de governo conta com 21 pontos em referência ao número do partido. Nem sabia que o partido dele era o número 21. Vamos lá analisar item a item. Ah, uma coisa. Ele separou em emprego, renda e moradia e separou em outros nomes também, que me perdoem, eu não olhei aqui, eu não vou olhar agora porque eu estou usando a lanterna do outro celular. Mas vamos lá, quais foram os itens que eu grifei aqui? Para o item emprego, renda e moradia, ele colocou aqui: criação da agência Plena Emprego, um órgão público estadual que terá como tarefa o encaminhamento e divulgação de vagas de trabalho com comunicação permanente com sindicatos, sempre estatizando você, sempre te colocando debaixo do guarda-chuva de alguém que vai mandar em você. Ó, observa. Comunicação permanente com sindicatos e associação de bairros e comunidades. Parece legal, mas nós já temos aqui o Cine e o Sim, que já oferecem esse serviço. E quando eu falo... Por que eu estou falando contra isso? Porque a criação de um novo setor vai gerar um novo custo para o Estado. E nós já sabemos que os serviços fornecidos pelo Estado, via de regra, são uma porcaria. Aí, Bianca, mas eu fui muito bem atendida pelo Estado. Via de regra, se você foi bem atendido, provavelmente você está dentro da exceção. E você deve saber disso aí, deve conhecer alguém. Um exemplo clássico, quem depende de uma perícia realizada pelo INSS, essa pessoa consegue ser bem sucedida? Dificilmente, né? Então, fica aí a dica para vocês. Um outro item que ele colocou aqui, desculpa, criação de um comitê permanente de fiscalização, acompanhamento e combate à discriminação no trabalho. Segura a emoção de vocês. Com enfoque na discriminação de gênero, discriminação racial, discriminação da orientação sexual, com atenção principalmente à disparidade salarial entre os membros desses grupos sociais. Primeiro, quando Naine assumiu o poder há pouco tempo porque foi 2022, né? Estamos em 2024. Houve uma falácia aí de que ele tinha estabelecido, sancionado um projeto de lei que
eliminava a disparidade salarial entre homens e mulheres que ocupavam o mesmo cargo. Só que isso é uma falácia, porque você vai pesquisar, porque eu não me atentei, não pesquisei, e aí é bom que você deixa de preguiça, né, de achar tudo pronto. A Constituição, ela já estabelece que não deve existir disparidade salarial. Então não foi Lula que criou, não foi um projeto de lei novo, isso já existia. No final das contas foi apenas um teatro. E a mesma coisa se encaixa no que esse cara tá falando aqui. Então assim, dizer que ele vai combater a disparidade salarial, se bem que está falando no Comitê de Fiscalização e Acompanhamento, né, de combate. Mas a pessoa não precisa da criação de um comitê. E criação de um comitê, gente, é semelhante à criação dos ministérios. Eu vi um monte de gente abestalhada comemorando aí, quando o Naide ganhou, a criação dos novos ministérios. Ministério da Igualdade Racial. Gente, um novo ministro significa mais salários. Mais salários significam mais impostos. Mais salário para o servidor público significa mais impostos. Hoje, Naine ofereceu picanha e hoje você tem acesso aí a pé de galinha. Ele disse que você ia comer picanha e cervejinha. Agora o imposto do pecado foi criado para tributar coisas que ele prometeu que você comeria. Talvez ele tenha dito que, você pode dizer, né? Você é tão alienado e vai falar. Ele disse que eu comeria, mas ele não disse que seria sem custo. E aí agora você se arrase, né? Vai fazer seu churrasco de pé de galinha para ser feliz. E quando eu vi esse negócio aí, eu até grifei, né? Discriminação de gênero, racial, orientação sexual. Existem, gente, discriminação de gênero? Existe. Existe discriminação racial? Claro que existe. Existe discriminação por opção sexual da pessoa? Existe. Só que essa galera da extrema esquerda, ela é lacradora. Então, você, empresário, corre sério perigo de atuar de forma legítima, por exemplo, nessa questão aí da discriminação por causa da orientação sexual. Existe um projeto de lei aqui na Bahia, que é a Lei Milena Passos, que permite que um cara que se diz mulher possa frequentar o mesmo banheiro que o meu, que sou mulher biológica. Se você preza pela segurança de mulheres biológicas como eu sou, você certamente não vai permitir que o seu estabelecimento, um funcionário que se diga mulher, entre no mesmo banheiro que eu, para me proteger, para proteger a minha integridade. Se esse funcionário quiser, baseado nesse plano de governo que esse cara estava pensando em propor, ele pode processar você, empresário, por não ter deixado ele entrar no meu banheiro. Ou seja, para me proteger, você vai pagar mais caro do que o necessário por causa dessa lacração aí. Entendeu? Vamos ver qual é o outro item aqui do plano de governo desse Pokémon. Cadê? Estabelecimento de uma cartilha de políticas de emprego direcionadas para a população do abecedário. Hoje tem muito mais letra do que isso aí, mas como foi um plano de governo antigo, então provavelmente as outras letras não existiam ainda. Com especial preocupação a pessoas trans, olha o que eu falei, travestis, associada à criação de editais para contratar esse povo e capacitá-los de acordo com a ênfase em empresas cooperativas públicas que visem a promoção da contratação e manutenção da população trans e travestis no emprego. Isso aí provavelmente para combater a ideia que dizem que para o público abecedário só resta a prostituição e tal. Então até aí eu tenho muitas ressalvas pelo que eu falei. Pô, ele vai criar melhores oportunidades por causa da opção sexual da pessoa? Complicado. Mas vamos lá. Cadê? Criação de reforço de legislação específica para a proteção do emprego, empregabilidade e garantia dos seus direitos. Criar uma legislação específica para garantir que uma pessoa, por causa da sua opção sexual, tenha privilégios e coloque você, empreendedor, dono de estabelecimento, como refém. Porque já basta você ter que garantir a estabilidade das mulheres grávidas. E o que eu concordo 100%. A mulher está grávida, você vai demitir a mulher? Isso não existe. Agora, por causa da opção sexual da pessoa, você ter uma legislação que te puna, eu já vi vários casos de pessoas que cometeram crimes e tentaram colocar o fato de estar sendo criminalizada pelo crime que cometeu em homofobia. Aqui em Salvador teve uma situação que aconteceu, se não me falha a memória, na Mata Escura. Foi uma chacina de motoristas de aplicativo. Se você não é de Salvador, pesquisa que você vai encontrar essas informações. Nessa chacina aí,
Uma das pessoas responsáveis foi um cara, que eu não sei se era trans, mas é um cara, um homem biológico, que era gay, e estava também envolvido na morte desses motoristas de aplicativo. Foi um show de horrores. Além de não demonstrar nenhum pingo de arrependimento pelo crime que cometeu, porque a pessoa ficou assim, tirando sarro mesmo da vítima, porque um cara sobreviveu. Pesquisa depois no Google que você vai ver com detalhe essa história. Uma das coisas que o advogado de defesa desse cara que matou esses motoristas de aplicativo, uma das teses que ele ia usar era homofobia, dizendo que o cara estava sendo discriminado por causa da opção sexual. Quando isso não foi verdade, o cara assassinou motorista de aplicativos com requinte de crueldade. Foi uma coisa surreal. Parou a Salvador, assim, no período que aconteceu. Cadê? Instauração de uma política estadual de vagas reservadas, concursos públicos estaduais, nas contratações diretas pelo poder público para a população em situação de maior vulnerabilidade, com uma política permanente de ações. Isso aqui é para manter a pessoa, não consigo ler tudo que está aqui embaixo. Aqui, assim, você contratar a pessoa por vulnerabilidade, gente, empresas bem-sucedidas contratam por competência. Ai, Bianca, mas aí o vulnerável que não teve oportunidade. Crie-se cursos, capacitações para facilitar e garantir o acesso dessas pessoas. Mas quem lacra não lucra. A acessibilidade ela tem que ser viável, ela tem que ser sustentável. Você quer abençoar a vida de alguém? Se sua empresa falir, você não vai conseguir abençoar ninguém. E ainda vai decretar falência, nem a rescisão das pessoas que você demitir, você vai conseguir pagar. Qual é o outro item aqui? Ah, agora chegou na parte que eu mais gosto. A parte de segurança. Ai, meu Deus. Eu e meu amor pela segurança pública. Vamos lá. No item segurança desse cara. Lembrando, gente, que eu tô trazendo esses pontos aqui porque na visão macro ele aplicaria isso no estado. E na visão micro, caso ele ganhasse, ele aplicaria coisas semelhantes aqui para Salvador. Veja o que você quer para sua vida, viu? Segurança, reformulação do concurso público dos objetivos das forças de segurança pública. Ó, a cereja do bolo. A polícia, tanto militar quanto civil, não é selecionada por sua capacidade de resolver conflitos de forma diplomática, pacífica ou de toda sorte dignificante. Ele tá querendo contratar psicólogos ou ele tá querendo contratar policiais que combatam o crime? Gente, não viajem. Eu sei que muita gente se envolve no mundo do crime por ter vivido uma vida de vulnerabilidade. Só que não é na hora de uma troca de tiro que o policial vai perguntar: ô meu filho, vamos sentar para conversar. Se você tá tentando meter uma bala em mim porque você é órfão, foi? Seu pai te abandonou? Foi? Só pegou sua mãe? Pelo amor de Deus, gente, não dá. E isso é tão mentira dele, que a polícia não é treinada para resolver conflitos, que temos vários episódios em Salvador, pode dar um Google para você pesquisar, onde pessoas são pegas como refém e a polícia vai lá, resolve, o cara se rende e vem embora na paz do Senhor Jesus. Inclusive, no outro dia vai fazer a pessoa de refém de novo. Teve um cara que pegou uma mulher de refém, foi preso, no outro dia foi lá, pegou outra pessoa de refém. E eu acho que foi da família também. Então, assim, é mentira, não cai nessa falácia aí. A responsabilização penal das altas patentes da justiça comum. Aqui eu vou pular. Outra parte, transparência financeira de oficiais militares e confisco imediato de bens não justificáveis em relação ao soldo. Beleza, vai ser uma boa ferramenta de combate à corrupção na PM? Vai. Muito PM vai se ferrar com isso? Vai. Mas vamos estender isso para outros lugares? O político tá ganhando muito mais aí do que a PM. Mas, assim, né? Cada um sabe de si. Eu nem vou entrar muito nisso aqui, porque daqui eu não vou entrar nesse critério, não. Já que o propósito é combater a corrupção, né? Vamos seguir. Cadê? Criação de comitê popular de controle de atividade responsável... Não. Ah, tá. Ó, criação responsável pelo estabelecimento de investigação, monitoramento, admoestação pública dos agentes repressores do Estado. Gente, essa galera só enxerga a PM como opressora. A Bahia está em guerra. Nosso estado é um dos estados mais violentos do Brasil. Salvador está dentro de uma das cidades mais violentas do Brasil. Veja se você quer
que alguém bote uma mordaça na PM, que já não tá conseguindo dar conta do que tá acontecendo em Salvador. Outro item aqui, ó. Esse aqui é o meu favorito. Desconto salarial. Desconto salarial proporcional ao número de disparos efetuados em um mês. Que palhaçada é essa? Gente, na China, tem um país que a pessoa, quando comete um crime, a família paga a bala que vai matar a pessoa que cometeu o crime. Como é que um agente de segurança de um estado que está em guerra vai ter que ter desconto no seu salário por disparo realizado? Gente, isso não existe. Os agentes de segurança já trabalham com coletes à prova de bala vencido, já trabalham em viaturas que não são blindadas, muitas são semi-blindadas quando muito. Já saem de casa com a certeza de que talvez não volte para casa. A única certeza que todo mundo tem na vida é a morte, mas o policial ele não tem folga, ele não tem vida. Policial o cara é policial 24 horas por dia. Se ele for reconhecido em qualquer lugar, ele pode ser assassinado. Eu, como professora, se eu for reconhecida na rua, posso levar um murro ou um abraço. O policial dificilmente vai levar um abraço. Tem que ficar ligado o tempo todo. Gente, não existe. Graças a Deus, esse homem não ganhou pro governo do estado. E com fé em Deus, não vai ganhar pro município de Salvador. Porque Salvador é uma cidade violenta. Recentemente, Bruno Reis... Lembrando, tô postando isso agora em 2024. Bruno Reis inaugurou uma academia no Dique do Tororó. E o comentário das pessoas na publicação não dou um mês, não dou 30 dias. Por quê? Porque o número de furtos, roubos, assassinatos, sequestros tá muito alto aqui, pô. Como é que você vai botar uma mordaça no agente de segurança, gente? Gente, as pessoas só respeitam aquilo que elas temem. Ó, vamos seguir. Outra coisa aqui, ó. Segundo item, como você acha que não pode piorar, piora. Proibição de publicação da versão da polícia sem igual representação midiática das lideranças de bairro, entidades investigativas e órgãos de controle da atividade policial. Deixa eu traduzir isso aqui. Ele quer que, quando acontece alguma situação, a PM bota uma nota lá. Em nota, a PM comunica que foi recebida balas numa comunidade. Ele quer que a versão dos líderes comunitários seja lá colocada páreo a páreo junto com a PM. É legal que o líder comunitário, que as pessoas de comunidade dêem as suas versões? Sim. Acontece dos agentes de segurança entrar em alguns lugares atirando? Acontece. Mas isso é sempre. Você que é morador de comunidade que está me assistindo sabe que não é sempre assim. Por que eu tô falando isso? Porque tem bairros que morre gente todo santo dia em Salvador. E morre por guerra de facções. A polícia não tem nada a ver. Você não vê um pneu queimado, você não vê um ônibus queimado, você não vê indignação por parte de ninguém. Então, assim, esse item aqui, publicação da versão da polícia, sem igual representação midiática, é uma maneira de cercear os agentes de segurança, que inclusive hoje tentam proibir a participação deles nos podcasts, porque foi graças às participações dos policiais nos podcasts que o outro lado da história começou a ser ouvido. Antes o policial era defendido de forma bem fraca através de uma nota que a PM botava, sem dar detalhes, sem contar nada do que foi. Às vezes o policial era culpado na mídia por algum líder comunitário. A perícia concluía a investigação, o policial era inocentado, mas não saía uma nota dizendo que o cara era inocente. Então, assim, quando o cara diz que a versão da polícia sem igual representação midiática das lideranças de bairro, ele tá tentando cercear a voz, o outro lado. Isso não é justo, como essa galera gosta de falar, não é democrático. Isso é canalice pura. Bianca, mais na esfera municipal, esse cara ele não vai nos afetar porque segurança pública é coisa coisa do Estado, né? A PM é responsabilidade do governo do Estado. E esse cara agora que você está falando, ele é um cara que está em nome do município, está tentando vir em nome do município. Só que a polícia municipal, não é polícia municipal, mas vamos tratar como se fosse, é a Guarda Municipal de Salvador, que hoje tem recebido excelentes investimentos e está muito bem preparado. Alguns muito melhor, tem melhor preparo até do que a PM com relação a investimentos em recurso pessoal, em armamento, em todo tipo de coisa. A Guarda Civil Municipal é responsável pela zeladoria urbana,
Se um cara que é gestor municipal, que o militante de extrema esquerda geralmente é assim. Vou tirar essa foto aqui. Deixa eu finalizar aqui. O último item que ele fala é o item da educação. Só que eu não tirei print porque eu achei muito besta. Então, cadê? Tirei print? Não, não tirei print não porque foi muito bobo. Vou voltar pra foto dele aqui, tá certo? O que eu tava falando? Tá, zeladoria urbana. Se o gestor municipal, ele acredita que o cara é vítima da sociedade, que ele roubou porque ele sofreu, porque ele isso, ele aquilo, ele tende a ser permissivo com a atuação dos sacizeiros. Inclusive, esse cara tem uma opinião sobre a legalização das drogas. Ele é a favor da legalização. Usa um pretexto bonitinho que todo mundo usa. Ai, mas é porque a guerra às drogas não é uma guerra às drogas, é uma guerra a um povo negro. Mentira. Não é a guerra contra o povo negro. É guerra à droga. É guerra às facções. Mas essa galera não quer saber disso. Até porque não vou emitir nenhum juízo de valor para esse cara, não. Porque não tô a fim de responder processo. Mas enfim. Então, assim, esse cara ele pode ser negligente. Lembra que eu falei que teve a inauguração meu Deus do céu, da academia a céu aberto da prefeitura municipal lá no dique do Tororó? Se um saciseiro chegar e roubar, e aí digamos que tem lá um guarda civil municipal que não vai deixar o saciseiro roubar, ou vai pegar o saciseiro roubando, vai dar um tabefe no saciseiro para pegar, para tentar recuperar o material. O natural de um cara desse aí, sendo prefeito, é responsabilizar e punir o guarda civil. E vai dizer assim, não era pra você bater, você não foi contratado pra bater em ninguém. Deixa o cara levar porque o cara tá com fome. E a gente sabe que hoje ninguém é muito forte. Mas a maioria das pessoas não roubam por fome. Roubam pra alimentar o vício. Aí, Bianca, mas a pessoa tava na fila do mercado comigo e ela me pediu pra comprar um leite pra ela. Acredite, eu moro em comunidade. Esse leite está sendo vendido ou trocado por uma pedra de crack. Não é porque ele tá com fome. Muitos estão com fome mesmo. Aí você fala assim, mas então eu vou dar o lanche. Eu já vi, gente, saciseiro vender lanche da McDonald's pra poder sustentar o vício. O lanche vem embaladinho, a pessoa dá, o saciseiro vai lá e troca por pedra. Às vezes por maconha também. Né? Pra você não achar que maconheiro não faz isso. Faz sim, viu? Mas enfim, é isso aí. Esse é o plano de governo estadual desse cara. Essa é a cosmovisão dele. E é natural, não acho estranho que esse cara solucione problemas municipais se baseando nesse plano de governo que ele apresentou aí para o Estado. Nos próximos dias, eu não sei em que ordem eu vou postar esse vídeo aqui, mas eu vou falar, são 6 pré-candidatos, faltam 4 pré-candidatos, contando com esse agora, porque esse é o segundo vídeo que eu tô gravando. Beleza? Até breve.